A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Estamos chegando praticamente ao final deste livro que tem sido para mim bem interessante e também emocionante. Apesar de ter assistido ao filme, o livro é diferente do filme, né? Quem gosta de ler, quem gosta de livros, entende o que eu estou falando. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer o capítulo 11 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Lembrar você que no capítulo anterior, no capítulo 10, no capítulo 10 terminou emocionante quando os dois, o Lando e a Jamie, finalmente deram o primeiro beijo. Capítulo 11. Você foi o primeiro garoto que beijei. Faltavam alguns dias para o ano novo e Jamie e eu estávamos no Iron Steam Pier, em Pine Knoll Shores. Para chegar lá, tínhamos que atravessar a ponte sobre o canal intracoastal e dirigir um pouco pela ilha. Hoje em dia, o local tem algumas das propriedades à beira-mar mais caras do estado, mas naquela época eram basicamente dunas de areia aninhadas contra a Floresta Nacional Marítima. Imaginei. Por quê? Perguntou Jamie inocentemente. Eu beijei errado? Ela não parecia que ia ficar chateada se eu dissesse que sim, mas não teria sido verdade. Você beija muito bem, falei, apertando sua mão. Jamie assentiu e se virou para o mar, os olhos assumindo aquela expressão distante de novo. Ela vinha fazendo muito isso ultimamente. Deixei passar um tempo antes que o silêncio me incomodasse. Você está bem, Jamie? Indaguei por fim. Em vez de responder, ela mudou de assunto. Você já se apaixonou? Perguntou ela. Passei a mão pelos cabelos e lhe lancei um daqueles olhares. Você quer dizer antes? Falei como James Dean, do jeito que Eric me mandou falar se uma garota alguma vez me perguntasse aquilo. Meu amigo era muito esperto com as garotas. Estou falando sério, Lando, disse ela, me olhando de esguilha. Acho que Jamie também tinha visto esses filmes. Percebi que, com ela, eu sempre parecia ir do alto para o fundo e voltando para o alto em menos tempo do que o necessário para matar o mosquito. Não tinha certeza se gostava dessa parte do relacionamento, embora, para ser sincero, isso me mantivesse alerta. Eu ainda estava desequilibrado enquanto pensava na pergunta de Jamie. Na verdade, sim, acabei respondendo. Seus olhos ainda estavam fixos no mar. Acho que ela pensou que eu estivesse falando de Angela, mas, olhando em retrospecto, percebi que o que eu tinha sentido por Angela era completamente diferente do que eu sentia naquele momento. Como soube que era amor? Vi a brisa mexer seu cabelo de forma delicada e soube que não era hora de fingir ser algo que eu, na verdade, não era. Bem, falei sério. Você sabe que é amor quando tudo o que quer fazer é passar o tempo com a outra pessoa e meio que sabe que ela sente a mesma coisa. Jamie pensou na minha resposta antes de abrir um sorriso fraco. Entendo, sussurrou. Esperei que acrescentasse alguma coisa, mas ela não fez. Então cheguei a outra conclusão súbita. Jamie podia não ser muito experiente com garotos, mas na verdade ela estava me dominando. Nos 2 dias seguintes, por exemplo, prendeu o cabelo no coque de novo. Na véspera de Ano Novo, levei Jamie para jantar fora. Foi seu primeiro encontro de verdade, e fomos a um pequeno restaurante à beira-mar em Morehead City chamado Flavion's. Era o tipo de lugar com toalhas de mesa, velas e 5 talheres diferentes para cada pessoa. Os garçons usavam preto e branco, como mordomos, e quando você olhava pelas janelas gigantescas que cobriam a parede por completo, podia ver o luar refletido na água em lento movimento. Havia também um pianista e um cantor.
Não todas as noites, nem todo fim de semana, mas nos feriados, quando achava que o lugar ficaria cheio. Precisei fazer reserva e na primeira vez que liguei avisaram que estavam lotados. Mas pedi que minha mãe ligasse e a próxima coisa de que soube era que tinham conseguido uma vaga. Acho que o dono precisava de um favor do meu pai ou algo assim. Ou talvez não quisesse deixá-lo irritado, sabendo que meu avô ainda estava vivo e tudo mais. Na verdade, a ideia de levar Jamie a um lugar especial foi da minha mãe. Alguns dias antes, numa daquelas ocasiões em que Jamie usou o cabelo preso no coque, conversei com minha mãe sobre o que estava pensando, sobre o que estava passando. Só penso nela, mãe, confessei. Quero dizer, sei que Jamie gosta de mim, mas não tenho certeza se sente o mesmo que eu. Ela significa tanto assim para você? Perguntou a minha mãe. Sim, respondi baixinho. Bem, o que você já fez para agradá-la? Como assim? Minha mãe sorriu. As garotas, até Jamie, gostam de se sentir especiais. Pensei nisso por um momento, um pouco confuso. Não era isso que eu estava tentando fazer? Bem, tenho ido à casa dela visitá-la todos os dias. Minha mãe pousou a mão no meu joelho. Embora não fosse uma grande dona de casa e às vezes pegasse no meu pé, como disse antes, ela era mesmo uma mulher muito doce. Ir à casa de Jamie é legal. Ir à casa de Jamie é legal, mas não é a coisa mais romântica do mundo. Você deveria fazer algo que realmente demonstrasse o que sente por ela. Minha mãe sugeriu que eu lhe comprasse um perfume e, embora eu soubesse que Jamie provavelmente ficaria feliz com o presente, não me pareceu a coisa certa. Por um lado, como Herbert não permitia que a filha usasse maquiagem, com a única exceção do dia da peça, tinha certeza de que ela não usaria perfume. Falei isso para minha mãe, e foi então que a ideia do jantar surgiu. Não tenho mais dinheiro, falei desanimado. Embora minha família fosse rica e me desse uma mesada, eles nunca me davam mais se eu acabasse com o dinheiro antes do mês seguinte. Isso dá responsabilidade, entre aspas, explicara meu pai uma vez. O que aconteceu com o dinheiro que você tinha no banco? Suspirei. E minha mãe ficou sentada em silêncio enquanto eu explicava o que tinha feito. Quando terminei, um olhar de satisfação cruzou seu rosto, como se ela também entendesse que eu, enfim, havia crescido. Deixe que eu cuido disso, disse minha mãe, num tom suave. Apenas pergunte se Jamie gostaria de ir e se o reverendo Sullivan permitiria. Se ela puder, daremos um jeito. Prometo. No dia seguinte, fui à igreja. Sabia que Hegbert estaria no escritório. Eu ainda não tinha convidado Jenny porque achava que ela precisaria da permissão do pai. E por alguma razão, queria eu mesmo pedir a ele. Acho que tinha a ver com o fato de que Herbert não estava me recebendo de braços abertos quando eu ia à casa deles. Sempre que me via subindo o caminho da entrada, como Jamie, ele tinha um sexto sentido para isso. Espiava pelas cortinas, então afastava a cabeça da janela depressa, pensando que eu não o tinha visto. Quando eu batia a porta, Hegbert demorava muito para abri-la, como se precisasse vir da cozinha. Ele me olhava por um longo tempo, depois suspirava fundo e balançava a cabeça antes de enfim dizer oi. A porta de seu escritório estava entreaberta e o vi sentado à mesa. Os óculos apoiados no nariz, Herbert analisava alguns papéis. Pareciam balancetes e percebi que tentava calcular o orçamento da igreja para o ano seguinte. Até mesmo pastores têm contas a pagar. Bati a porta e ele ergueu os olhos com interesse, como se estivesse esperando outro membro da congregação. Então, ao constatar que era eu, franziu as sobrancelhas. Olá, reverendo Sullivan, cumprimentei-o. O senhor tem um tempinho? Se você estiver ouvindo barulho é porque está chovendo aqui bastante. E fica ainda melhor, lendo com chuva. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, já diz o poeta. Olá, reverendo Sullivan, cumprimentei-o. O senhor tem um tempinho?
Herbert parecia ainda mais cansado que de costume, e presumi que não estivesse se sentindo bem. Olá, Lando, falou esgotado. Eu tinha me vestido bem para a ocasião, aliás, de paletó e gravata. Posso entrar? Perguntei. Ele assentiu ligeiramente e entrei no escritório. Herbert indicou uma cadeira diante da mesa para que eu me sentasse. O que posso fazer por você? Ele perguntou. Ajeitei-me na cadeira nervoso. Bem, senhor, eu queria lhe pedir uma coisa. Ele me encarou, me estudando antes de enfim perguntar. Tem a ver com Jamie? Respirei fundo. Sim, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor me permite levá-la para jantar na véspera de Ano Novo. Herbert suspirou. Só isso? Sim, senhor, respondi. Eu a levarei para casa na hora que o senhor determinar. Ele tirou os óculos e os limpou com um lenço antes de colocá-los de volta. Percebi que estava ganhando tempo para pensar. Seus pais irão com vocês? Perguntou ele. Não, senhor. Então acho que não vai ser possível. Agradeço por pedir minha permissão antes. Herbert voltou a examinar os papéis, deixando claro que eu deveria me retirar. Levantei-me da cadeira e me dirigi até a porta. Quando estava prestes a sair, me virei para ele de novo. Reverendo Sullivan. Herbert ergueu os olhos, surpreso por eu ainda estar ali. Sinto muito por tudo que eu fiz quando era mais novo. E sinto muito por nem sempre ter tratado Jamie como ela merecia. Mas de agora em diante, as coisas vão mudar. Eu prometo. Ele pareceu olhar através de mim. Não era o suficiente. Eu a amo. Falei por fim. E quando fiz, os olhos dele se concentraram em mim de novo. Eu sei, disse ele triste, mas não quero que ela se magoe. Talvez tenha sido minha imaginação, mas acho que vi os olhos dele ficarem marejados. Eu não a magoaria. Herbert desviou os olhos para a janela, observando o sol de inverno, tentar abrir caminho por entre as nuvens. Era um dia cinzento, frio e amargo. Leve-a para casa às 10, falou por fim. Como se soubesse que tinha tomado a decisão errada. Sorri e quis lhe agradecer, mas não o fiz. Dava para ver que ele queria ficar sozinho. Quando olhei por sobre o ombro enquanto cruzava a porta, fiquei confuso a vê-lo com o rosto apoiado nas mãos. Convidei Jamie 1 hora depois. A primeira coisa que respondeu foi que achava que não poderia ir, mas contei que já tinha conversado com seu pai. Ela pareceu surpresa, e acho que isso teve efeito sobre a forma como passou a me enxergar depois. A única coisa que não lhe contei foi que Herbert parecia chorar quando saí de seu escritório. Não só eu não entendia muito bem o que havia acontecido, como não queria que Jamie se preocupasse. Porém, naquela noite, depois de conversar de novo com a minha mãe, ela me deu uma explicação plausível, e para ser sincero, fazia todo o sentido, para mim. Herbert devia ter percebido que a filha estava crescendo e que pouco a pouco ele a perderia para outro homem. De certa forma, eu esperava que isso fosse verdade. Fui buscá-la na hora marcada. Embora não tivesse lhe pedido para usar o cabelo solto, ela fez isso por mim. Seguimos em silêncio pela ponte e pela orla até o restaurante. Quando chegamos ao balcão da recepcionista, o dono apareceu pessoalmente e nos acompanhou até a mesa. Era uma das melhores no lugar. Estava lotado quando chegamos e à nossa volta todos se divertiam. No ano novo, as pessoas se vestiam com elegância e nós éramos os únicos adolescentes no local. No entanto, não acho que estivéssemos muito deslocados. Jamie nunca tinha ido ao Flauvins e levou apenas alguns minutos para absorver tudo. Ela parecia nervosamente feliz, e eu soube de cara que minha mãe tinha dado a ideia certa. Isto é maravilhoso. Obrigada por me convidar. É um prazer, falei sendo sincero. Você já veio aqui antes? Algumas vezes. Meus pais gostam de vir aqui de vez em quando, nos dias em que meu pai chega de Washington.
Ela olhou pela janela para um barco que passava na frente do restaurante, com as luzes brilhando. Por um momento pareceu perdida em seu deslumbramento. É lindo, comentou. Você também é, respondi. Jamie corou. Você não está falando sério. Estou sim, sussurrei. Ficamos de mãos dadas enquanto esperávamos o jantar e conversamos sobre alguns acontecimentos dos últimos meses. Ela riu quando falamos sobre o baile e, enfim, admitiu o motivo para tê-la convidado. Jamie levou na brincadeira, riu de um jeito alegre e eu soube que ela já tinha descoberto aquilo sozinha. Você gostaria de me levar ao baile de novo? Provocou. Claro. O jantar foi delicioso. Nós dois pedimos robalo e salada. E quando o garçom tirou nossos pratos, a música começou. Ainda tínhamos 1 hora antes que eu a levasse para casa, então a convidei para dançar. No início éramos os únicos na pista, todo mundo nos olhando enquanto deslizávamos por ela. Acho que todos sabiam o que sentíamos um pelo outro. Isso os lembrava de quando eram jovens. Eu podia vê-los sorrindo, de forma melancólica para nós. As luzes estavam fracas, e quando o cantor começou uma melodia lenta, segurei Jamie perto de mim com os olhos fechados, me perguntando se alguma coisa na minha vida tinha sido tão perfeita quanto aquele momento e ao mesmo tempo sabendo que não. Estava apaixonado e o sentimento era ainda mais maravilhoso do que eu imaginava que poderia ser. Depois do Ano Novo, passamos a semana e meia seguinte juntos, fazendo o que os jovens casais faziam naquela época. Apesar de Jamie às vezes parecer cansada e apática, passávamos algum tempo no rio Neuse, jogando pedras na água, observando as ondas enquanto conversávamos ou íamos à praia, perto de Fort Malcolm. Embora fosse inverno e o mar tivesse cor de chumbo, era algo que nós dois gostávamos de fazer. Depois de 1 hora, mais ou menos, Jamie me pediu para levá-la para casa, e nós íamos de mãos dadas no carro. Às vezes parecia que ela quase cochilava antes de chegar, ao passo que outras vezes mantinha um fluxo de conversa por todo o caminho, de modo que eu mal conseguia falar uma palavra. Claro que passar tempo com Jamie também significava fazer o que ela gostava, embora eu não fosse a sua aula de estudo bíblico. Não queria parecer um idiota na frente dela. Visitando o orfanato, o dobro de vezes, e cada vez que íamos lá, eu me sentia mais em casa. Porém, certo dia tivemos que sair mais cedo, porque Jamie estava com um pouco de febre. Mesmo para meus olhos destreinados, era óbvio que seu rosto estava corado. Também nos beijamos de novo, embora não todas as vezes que ficamos juntos, e eu nem sequer pensei em tentar avançar. Não tinha necessidade. Havia algo de bom quando eu a beijava, algo gentil e correto, e isso era o suficiente. Quanto mais a beijava, mais percebia que Jamie tinha sido incompreendida a vida inteira, não só por mim, mas por todos. Jamie não era apenas a filha do pastor, alguém que lia a Bíblia e fazia o melhor que podia para ajudar os outros. Também era uma garota de 17 anos, com as mesmas esperanças e dúvidas que eu tinha. Pelo menos foi o que imaginei, até que ela, enfim, me contou o seu segredo. Nunca vou me esquecer daquele dia, por conta de como Jamie estava silenciosa. Durante todo o tempo, tive a estranha sensação de que havia algo importante em sua mente. Eu a estava levando para casa depois de irmos a Cécius no sábado, antes da volta às aulas, um dia tempestuoso, com vento forte e cortante. Um vento noroeste soprava desde a manhã anterior, e enquanto caminhávamos, tínhamos que ficar muito perto um do outro para nos mantermos aquecidos. Jamie enlaçara o braço ao meu e andávamos devagar, mais devagar do que o normal. Então percebi que ela não estava se sentindo bem de novo. Na verdade, Jamie não queria ir comigo por causa do tempo, mas insisti por causa dos meus amigos. Já era hora, eu me lembro de pensar, de eles saberem sobre nós. O único problema foi que, por ironia do destino, não havia mais ninguém na lanchonete. Tal como acontece em muitas comunidades costeiras, as coisas eram monótonas, à beira-mar, no meio do inverno.
Ela se mantinha em silêncio enquanto caminhávamos e eu sabia que pensava numa forma de me revelar alguma coisa, mas não esperava que começasse a conversa daquele jeito. As pessoas me acham estranhas, não é? Indagou por fim, quebrando o silêncio. De que está falando? Retruquei, embora soubesse a resposta. As pessoas da escola, ela disse. Não acham. Menti. Beijei seu rosto e apertei mais seu braço contra mim. Jamie estremeceu e notei que de alguma forma a tinha machucado. Você está bem? Perguntei preocupado. Estou, respondeu ela, se recompondo e voltando ao assunto. Você me faria um favor? E eu disse, qualquer coisa. Promete me dizer a verdade de agora em diante? Quero dizer, sempre. Claro. Jamie me parou de súbito e me encarou. Você está mentindo para mim agora? Não. Falei na defensiva, imaginando aonde a conversa ia levar. Prometo que de agora em diante sempre lhe direi a verdade. De algum modo, ao falar isso, soube que ia me arrepender. Voltamos a caminhar, enquanto descíamos a rua. Olhei para a mão dela, entrelaçada à minha, e vi um grande hematoma bem abaixo do anelar. Não fazia ideia de como aquilo surgira, já que não estava ali no dia anterior. Por um segundo achei que pudesse tê-la machucado, mas então me dei conta de que não havia tocado ali. As pessoas me acham estranha, não é? Perguntou de novo. Minha respiração saía em pequenas nuvens. Sim, respondi, por fim, e me doeu dizer isso. Por quê? Jamie parecia quase deprimida. Pensei um pouco. As pessoas têm motivos diferentes. Comentei de forma vaga, me esforçando ao máximo para não me aprofundar. Mas por que exatamente? É por causa do meu pai? Ou porque tento ser gentil com todos? Eu não queria ter nada a ver com o assunto. Acho que sim. Foi tudo o que consegui dizer. Eu me sentia um pouco constrangido. Jamie parecia desolada e andamos um pouco mais em silêncio. Você também me acha estranha? Ela perguntou. O modo como perguntou isso me doeu mais do que achei que seria possível. Estávamos quase na casa dela, antes de eu a parar e abraçar. Beijei-a e, quando nos separamos, Jamie olhou para o chão. Pus o dedo sobre seu queixo, levantando sua cabeça, e a fiz olhar para mim de novo. Você é uma pessoa maravilhosa, Jamie. Você é linda, bondosa, gentil. É tudo o que eu gostaria de ser. Se as pessoas não gostam de você, ou a acham estranha, é problema delas. No brilho acinzentado de um dia frio de inverno, pude ver seu lábio inferior começar a tremer. O meu também tremia, e de repente percebi que meu coração estava acelerado. Olhei seus olhos, sorrindo com todo o sentimento que eu podia reunir, sabendo que eu não conseguiria mais guardar as palavras dentro de mim. Eu te amo, Jamie. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Foi a primeira vez que falei essas palavras para alguém, que não fosse do meu núcleo familiar. Quando eu me imaginava dizendo isso para outra pessoa, achava que seria difícil, mas não foi. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Porém, assim que as pronunciei, Jamie baixou a cabeça e começou a chorar. Apoiando o corpo no meu, passei os braços por sua cintura, imaginando o que havia de errado. Jamie estava magra e pela primeira vez percebi que meus braços davam a volta nela. Perdera peso, mesmo na última semana e meia, e me lembrei de que Jamie mal tocara na comida mais cedo. Ela continuou chorando no meu peito pelo que pareceu um longo tempo. Eu não tinha certeza do que pensar ou se Jamie sentia o mesmo que eu. Ainda assim, não me arrependi de ter me declarado. A verdade é sempre a verdade, e eu tinha lhe prometido que nunca mais mentiria. Por favor, não diga isso, pediu Jamie, por favor. Mas eu te amo, falei achando que ela não acreditava em mim. Jamie começou a chorar ainda mais. Sinto muito, disse, entre soluços. Sinto muito mesmo. De repente, minha garganta ficou seca. Por que você sente muito? Perguntei, subitamente desesperado para entender o que a chateava. É por causa dos meus amigos? E é o que eles vão dizer? Eu não me importo mais, não mesmo. Eu estava confuso e assustado. Jamie demorou um pouco, mas até parar de chorar, e então olhou para mim. Deu-me um beijo suave, leve como uma pluma.
Depois deslizou o dedo pelo meu rosto. Você não pode se apaixonar por mim, Lando, disse com os olhos vermelhos e inchados. Podemos ser amigos, podemos nos ver, mas você não pode me amar. Por que não? Por que não? Gritei áspero sem entender nada. Por quê? Começou ela baixinho. Estou muito doente, Lando. A ideia era tão estranha que não conseguia entender o que Jamie estava dizendo. Estava tentando dizer. E daí, só mais alguns dias e você... Um sorriso triste cruzou seu rosto e compreendi na mesma hora o que ela estava tentando me contar. Seus olhos não desgrudaram dos meus quando pronunciou as palavras que anestesiaram minha alma. Eu estou morrendo, Lando.